O programa Mercado e Ação retorna agora recebendo Guilherme Gonçalves Lessa, consultor da empresa eCluster, com quem nós vamos discutir um pouquinho da geração XYZ. Antes de entrar, Guilherme, nessa geração, nós temos um trabalho que a gente faz em parceria com a delegacia especializada na criança e adolescente, onde nós estamos num trabalho num auxílio na identificação e na localização de crianças desaparecidas. Então nós vamos a isto e continuamos. David Leonardo Caroso. Essa criança que vocês estão vendo tem 8 anos de idade, está desaparecido desde o dia 14 do mês de novembro de 2014, quando ele saiu de casa, indo para a escola e não retornou mais. Conforme informações da família, essa criança é usuária de drogas e estaria perambulando pelo centro da cidade. Até o presente momento não foi localizado ainda. Ele mora na rua 1º de setembro, no Morro da Cruz. Qualquer informação, o telefone é 0800 64 26 400. 0800 64 26 400. Vai dar direto lá no DECA, que é a delegacia especializada. Voltando então, Guilherme, o que é geração XYZ? Tanto se ouve falar. É um assunto muito interessante. Em geral, as ciências sociais estão estudando muito esse fenômeno. Então, vamos fazer uma definição assim fácil para o teu telespectador também entender. Houve uma mudança no final da Segunda Guerra, né, que mudou o comportamento, mudou o jeito das sociedades se organizar. Essa geração se chamava Baby Boom, porque veio logo depois da guerra. O que aconteceu foi que sucessivamente foram vindo gerações. Existe hoje uma chamada geração X, que é a nossa geração, da parte que tem mais ou menos em torno de 50, 40 anos. Depois houve uma geração Y, que são aqueles que nasceram perto do ano 2000, mas anterior ao ano 2000, e a geração Z, que são as pessoas que nasceram a partir do ano 2000. Bom, por que existe essa diferença? Porque aconteceram algumas tecnologias, foram introduzidas algumas tecnologias que são chamadas tecnologias de disruptura. As tecnologias de disruptura mudam o comportamento da sociedade. E, consequentemente, as empresas mudam também. Então, se a gente lembrar, quando não existia o trem a vapor, e aí apareceu o trem, a sociedade mudou porque era muito mais fácil transportar materiais pesados pelas ferrovias. Quando introduziram a eletricidade... Então, só um parênteses, as gerações elas estão separadas pela tecnologia que elas, digamos, embarcaram no seu crescimento, na sua maturidade. Isso, só que essa tecnologia não é qualquer tecnologia, é uma tecnologia que tem esse termo de disruptura, porque ela transforma o jeito da sociedade se comportar. Então, assim foi com o trem, assim foi com a energia elétrica, e mais recentemente, e também o que aconteceu, essa frequência dessas tecnologias também vai aumentando. A gente sabe que a sociedade está cada vez mais rápida. Então, nós somos de uma geração que conheceu a internet, participou da internet, nasceu junto com a internet, cresceu junto com a internet. Começamos a trabalhar quando a internet estava se formando. Mas se imaginar uma geração anterior, nunca houve internet, né? As empresas mandavam seus memorandos fazendo telex ou datilografavam em cópia, né, com papel carbono, depois distribuíam isso através do... Bom, eu vou fazer um parêntese, não que eu seja tão velho assim, mas eu, quando era moleque, eu fui estagiário do Banco do Brasil, menor aprendiz no Banco do Brasil, e quando uma empresa desejava ter um extrato da sua conta corrente, ia uma folha de papel ofício com um carbono, e todo o lançamento na ficha dessa pessoa, que era feito lançamento à noite, documento por documento, era digitado, e então tinha a cópia carbono e o papel, e aquilo era o extrato da conta do sujeito. Qualquer coisa diferente disso tinha que sair em algum local que eventualmente tivesse um xerox, porque o banco não tinha. Exatamente, também não existia essa tecnologia de fazer a reprodução de documentos. Então imagina a mudança que houve na sociedade e consequentemente nas organizações quando, por exemplo, foi introduzida a internet. Quando foi introduzido o e-mail, por exemplo. Então hoje a nossa geração, as empresas atualmente são orientadas pelo e-mail. O meio de comunicação é e-mail. Então a gente diz assim, não, pode me falar, mas me manda um e-mail para confirmar. Me mande o e-mail, faça. A gente troca informações através do e-mail. Bom, o que aconteceu? Vamos pegar aqui então a geração Z, que é a última, mais nova, que hoje tem por volta de 14 anos. Nasceu depois do ano 2000.
14 é o máximo. Isso. É o que? É 10 a 14? É uma referência. Vamos dizer que toda essa geração que nasceu a partir de 2000, ela tem um jeitão diferente. Ela pensa diferente. E esse pessoal, daqui 10 anos, vai estar nas empresas. Daqui 5 anos, estará nas empresas. Portanto, eles trarão para as empresas um jeito diferente de fazer as coisas. Nós somos de uma geração que aprendeu a partir da internet. Nós não éramos digitais e nos tornamos digitais na marra. A geração Z, ela é totalmente nativa digital. É como se tivesse nascido no momento que existia eletricidade. A gente nasceu, a eletricidade já existia, para nós não fazia diferença. Para essa geração, a internet já existe, os meios de comunicação existem, a vida digital já existe, eles não conhecem nada anterior a isso. Então imagina que para eles é tudo natural, é nativo. É a primeira geração totalmente digital que nasceu nativa. Nós tivemos que nos adaptar a uma coisa que veio anterior a nós. Essa geração não. Então só para citar um exemplo, por exemplo, hoje todo mundo quase tem um celular, um smartphone. O celular originalmente era usado para fazer ligações, para a gente falar. Então a minha mãe, que está com 82 anos, usa o equipamento celular, mas ela usa quase que exclusivamente para falar. É só telefone? Só telefone. Já, por exemplo, o meu sobrinho que tem 14 anos, ele nunca fala no celular, ele só troca mensagens. Nunca fala, para ele não faz sentido falar. Então ele esteve aqui no Brasil uns 4 meses e ele e a minha mãe, apesar dos dois estarem com o celular na mão, eles nunca conseguiram se comunicar por esse meio digital. Porque um só manda mensagens e o outro só fala no celular. E eles não conseguiram se comunicar. Imagina a gente transpor isso para as organizações. Uma das principais caracterizações, por exemplo, é que eles não usam e-mail. Então eles chegam numa empresa hoje e aí, no período de integração, no momento que eles vão chegar na empresa, olha, aqui está o seu e-mail. Ele disse, eu não uso e-mail. Eu uso o WhatsApp, eu uso outras tecnologias que hoje não estão disponíveis nas organizações. E para ele não vai fazer sentido cada vez mais, cada vez vai fazer menos sentido ter que usar tecnologias que para ele não são nativas. E esse conflito, a geração X e a Y não tem escolha, elas têm que aceitar. Exatamente. Porque a geração nova vai entrar na empresa e tu precisa de gente nova entrando. Isso. Como é que está se dando esse conflito? Como é que está saindo dessa? Não é entrando, como é que está saindo do conflito? Na verdade, o conflito só existe porque a maioria ainda não é a geração Z. No momento que eles forem a maioria, o problema está resolvido, né? Porque a maioria domina o processo. Então, hoje existe realmente essa dificuldade, principalmente de comunicação, de meios de comunicação, né? Existe uma ruptura importante no tempo, né, e no espaço, ou seja, eu mando e-mail, mas eu não faço questão, ou eu não percebo que aquela pessoa precisa estar naquele momento para me responder. A gente chama de assíncrono, né? Eu mando uma mensagem e a pessoa vai olhar e responder quando ela tiver tempo ou quando ela estiver disponível para responder. Neste caso, da geração Z, eles partem da premissa que todo mundo está online, que todo mundo vai te responder no mesmo momento. Por quê? Porque é nativo, é assim que eles foram criados. É por isso que eles são capazes de almoçar e trocar mensagens, por isso que eles são capazes de estar no cinema e trocando mensagem. Assim eles vão estar na empresa daqui a algum pouco tempo, quando eles estiverem na empresa, eles dizem assim, onde é que estão meus colegas digitalmente? Tem uma relação mais complicada ainda, que é a relação de autoridade. Esse é um estudo que está sendo feito muito detalhadamente. Não que eles não respeitem a autoridade, mas eles tratam uma relação de respeito, mas no mesmo nível, não hierárquico. Então nós fomos criados sempre do pai para o filho, do avô para o pai, do pai para o filho. Nessa relação hoje da geração Z, a autoridade faz pelo respeito, não pela hierarquia. Então, se tu tem mais conhecimento do que eu numa determinada área, eu vou te respeitar por isso, não porque tu é meu chefe, não porque tu é o presidente da empresa. Então, isso para eles é muito natural, mandar um e-mail, uma mensagem, argumentar contra o presidente ou argumentar contra o diretor. Guilherme, um gestor, tem uma empresa, seja qual for, ele tem pessoas experientes nos seus processos e ele tem tecnologia nova vindo com a geração nova. Isso. Qual é a tendência da resolução disso? Para que lado ele vai para o lado? Quem é que um vai acabar saindo? Vai. A geração nova é dominante. Ela vai levar. Ela vai dominar. Vai dominar, não tem como, porque a estrutura tecnológica muda. É como se eu estivesse andando de diligência quando apareceu o trem. Eu vou espernear, vou ficar com a minha diligência. Qual é o caminho? Vamos dizer, o X que somos nós já não vamos entrar muito nessa conta. Mas a geração Y,
que é aquele sujeito que está hoje na faixa dos 25 35 anos. Ele tem muito tempo para andar ainda e não vai poder ser excluído desse processo. Sim. Ele está conseguindo se adaptar, entrar, eu não digo interagir, mas assumir algum dos conhecimentos, a personalidade da geração Z? Sim, ele tem mais facilidade que nós, inclusive, para fazer essa adaptação. Mas ele não é um nativo, ele também está entre a gente e uma geração totalmente nova. Mas ele está se adaptando ainda com, inclusive, mais facilidade que a gente. Mas o que é mais preocupante é essa questão da autoridade. Imagina que hoje, para citar um exemplo, uma pequena figura assim que a gente... quando você ia na casa da sua avó, da sua tia, dizia come um bolinho aqui que a tia fez para você. Tu dizia, não, eu nem gosto desse bolo, mas tu acabava comendo aquele bolinho porque fazia questão de ajudar a tia e tal. Agradar. Era respeito. Era respeito, exatamente. E aí o que acontecia? A tia no segundo momento, já que tu gostou do bolinho, come mais um pedacinho. Então a pessoa ficava naquela situação meio, e a gente passou quase sempre por isso, né, de estar num lugar meio, numa situação meio... Então, como essa geração tem uma relação muito mais direta de respeito, mas muito mais honesta, vamos dizer assim, ou muito mais objetiva, ela vai dizer assim, não, eu não gostei, eu não quero esse bolo. Mas fulano, por favor, olha só, a tua tia fez para ti. Não, eu agradeço, obrigado. Ele é educado, respeitoso, mas ele não vai abrir mão da posição honesta ou direta que ele tem. Se tu insistir a terceira vez, sabe o que ele faz? Ele pega o smartphone e vai para a comunidade digital dele. Ele se desconecta daquele ambiente, porque daquele ambiente não faz sentido para ele. Mas isso projetando para dentro de uma empresa, numa empresa tu tem que ter uma capacidade de negociar, para interagir, para, enfim, chegar a resultados que são do desejo da empresa, motivo pelo qual tu está lá dentro. Sim. Tu não pode conflitar com o primeiro e sair no pau. Como é que sai dessa? A relação, vamos lá, é mais honesta. Se eu não me sentir bem naquele ambiente, eu vou me embora. A geração Z vai embora da manhã, ele vai almoçar ao meio-dia, não volta à tarde. Desaparece, não faz sentido. Quando não fizer sentido, ele vai embora. Então, esse é o desafio dos gestores novos, porque, de alguma maneira, você tem que se sentir comprometido de maneira honesta com aquele projeto. Se não, ele não se importa de conflitar ou de discutir. O que ele não aceita é que seja uma agenda oculta e que não seja bem a verdade e que não seja bem objetivo. Isso é que é conflituoso para ele. Mas no momento que ele diz assim, não, estou aqui, estou desenvolvendo o meu projeto, um projeto com a minha qualidade de vida dentro dos meus princípios, eles são muito mais, como é que eu vou dizer? Autênticos sob o ponto de vista dos princípios. E a gente é muito mais flexível. Tem outra questão importantíssima, que é a questão do tempo que a gente trabalha. Não existe nenhuma outra geração como a nossa, a geração X, que trabalhe tanto na humanidade. Isso já foi identificado. Ninguém trabalhou tanto. Nós trabalhamos demais. A X. Trabalhamos demais e achamos, nós fomos meio criados naquela cultura de que era bom, que era legal, que era um orgulho trabalhar muito. A gente dizia, fiquei até as 8, fiquei até as 10, virei o fim de semana, virei à noite. Isso não faz o menor sentido para eles. Então, eu digo assim, mas fica aí, vamos pegar junto. Se o projeto for aderente aos princípios dele, eles vão, tu não precisa pedir para ele fazer. Agora, fazer hora extra ou trabalhar mais do que o expediente, podendo fazer qualquer outra coisa, é esse o princípio dos caras. Então, isso vai ser um desafio bastante importante, porque eles vão trabalhar bem menos do que a gente. E a gente gostaria de trabalhar menos, só que a gente não sabe fazer isso. E eles já sabem fazer isso. Até nos sentimos mal fazendo. Exatamente. Guilherme, geração XYZ é um assunto extremamente longo. Nós estamos há quase 15 minutos só na definição deles. É verdade. De uma forma extremamente dinâmica e gostosa. O nosso tempo estourou. Então nós vamos ter que continuar num outro momento, desse ponto em diante. Ok. Da aplicação da geração X, da aplicação da Y e da Z, porque todos nós precisamos trabalhar, vamos ter que conviver. Exatamente. Dá um recado aí para Z ficar um pouco mais calma e não nos tirar do caminho, ou nos tirar do caminho com suavidade. A gente tem estudado isso, mas infelizmente você ainda vai ter um chefe da geração Z, então prepare-se. Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência.